Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui com André Luiz Soares, fera braba do mercado varejo, shopping e tal. Tá vindo aqui apreciar nosso local e dar o ar da graça aqui do um dos melhores do mercado aqui, 30 anos de mercado, e especialista, 35 anos de mercado, especialista em varejo e shopping. E em algumas outras coisas que a gente vai estar apresentando aqui. Você já começou bem, porque eu sempre começo minhas apresentações com salve, galera. E então o Cássio já veio aí trazendo isso. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Qualquer convite dessa natureza a gente sempre gosta, é sempre muito bem recebido, ainda mais em se tratando da Multiplan. É uma empresa que eu tenho um profundo carinho, trabalhei lá há 20 anos. Então, mandar um abraço, inclusive, para os amigos que ainda estão lá e amigos de fora, como o Zé Roberto aqui, que está assistindo a gente pessoalmente. São grandes amigos que a gente fez ao longo desse tempo. Então, eu vou começar pegando essa parte tua de história que, com o grupo aqui, é bem profunda. Hoje você tem a GSP, que você criou, mas eu vou puxar um pouquinho para o pessoal que ainda não sabe. Vamos falar um pouquinho de como começou a sua carreira nesse mercado que é gigantesco hoje, que é de shopping, varejo, franchising, e aí depois a gente vai dar uma passada geral em vários cases de sucesso que você trilhou aí. Então, eu queria saber um pouquinho mais como foi seu comecinho nessa grande empresa e da sua história um pouco. E é muito legal, porque eu chegando aqui hoje, já encontrei dois funcionários, né, colaboradores do grupo que estão trabalhando aqui na empresa e que trabalharam comigo há 30 anos atrás no Barra Shopping. Então, quer dizer, a gente ainda tem essa afinidade. Eu iniciei no varejo em 90. Como eu iniciei? Eu entrei na Multiplan em 1990. Passei 20 anos da minha vida lá. A minha estada no grupo foi de 1990 a 2010. Em 2008 eu comecei a fazer a transição e foi essa experiência toda. Ao entrar na Multiplan, a gente começou... entrei como advogado, né, advogado do grupo em 1990. Em 1995, eu fui convidado a ser gerente jurídico do Barra Shopping. E foi engraçado porque, na época, quando o diretor jurídico me convidou para ser gerente, esse diretor, na época, ele tinha uma frase que, nos dias atuais, ele ia ser até preso se ele falasse. Posso falar tudo aqui, claro, né? Claro, pô. Ele chegou para mim e falou: você tem que ser inteligente o suficiente para resolver os meus problemas e burro o suficiente para nunca pegar o meu lugar. Então, quer dizer, aí ele falou: André, eu, graças a Deus, fazia um bom trabalho na Renasce, na época, Rede Nacional de Shopping Center. Dr. Wilson Pérez sempre me chamando para trabalhar na Multishopping, fazendo os trabalhos com ele. Eu sempre me dediquei muito. E aí ele chegou e falou: André, eu vou te promover a gerente jurídico do Barra Shopping. Eu fiquei todo orgulhoso, né? Aí ele chegou no canto para mim e falou: só que não tem volta. Se você não der certo lá, você vai ser mandado embora. E aí, naquele período, eu fui para o Barra Shopping com um grande desafio, porque cativar a equipe do Barra Shopping para poder, vamos dizer assim, me fazer presente e engajado no grupo. Durante um tempo foi difícil a adaptação, mas, graças a Deus, eu sobrevivi e esse diretor saiu e eu acabei assumindo a posição dele, né? Com muito orgulho. Fiz muitos trabalhos na Multiplan. Durante 6 anos, eu organizei os workshops jurídicos lá, onde eu trazia para discutir a indústria de shopping ministros, desembargadores, grandes escritórios. Isso foi um trabalho que a própria Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Center, valorizava muito. E quando eu cheguei em 95 no Barra, eu comecei a pensar o seguinte: não sei se é cabeça de maluco ou de visionário. Eu tinha certeza que eu ia chegar diretor daquele grupo. Eu era um cara trabalhador, tinha um bom network, era o primeiro a chegar no shopping, o último a sair.
Na época, o superintendente era o Luiz Quinta. Plantão, final de semana, eu sempre me habilitava a fazer o plantão, estava sempre disposto. Então, eu tinha certeza que eu chegaria a diretor do grupo. Aí eu comecei a pensar o seguinte, toda empresa grande, normalmente você às vezes tem a data de entrada e você tem a data de saída. Aí eu comecei a pensar, o que vai ser de mim quando eu sair da Multiplan, como diretor, pensando lá na frente. Na época, tinham 4 redes de shopping center. A Ancar, o diretor jurídico é o Palhares, se aposentou ano passado, é meu amigo até hoje. Eu não ia dar uma pernada no Palhares para assumir o lugar dele. Ia me sobrar, na época, a Alliance, a Lafon, poucas redes. Eu tinha que ser muito competente para botar o currículo lá e assumir uma diretoria de um shopping, né, de um grupo. Aí eu comecei a pensar o seguinte, o que eu posso montar que agregue ao mercado de shopping center? Eu já trabalhava muito com franquia, estudava muito franquia, porque todo problema que acontecia entre franqueador e franqueado no shopping caía no colo do jurídico do shopping. Aí eu comecei a me aprofundar nesse setor. E eu pensei o quê? Eu vou montar uma empresa de consultoria de marcas. Nunca trabalhei para nenhum lojista contra empreendimentos comerciais. Eu sempre trabalho o quê? Para fazer a expansão do negócio do cara. Porque quanto mais ele está crescendo, maior oportunidade de colocar esse cara, na época, nos shoppings da rede. Isso foi levado à superintendência, à diretoria, à presidência e foi aprovado. Então, eu montei o escritório, o Grupo Soares Pereira, em 95 e continuei trabalhando na Multiplan até 2010. E eu vejo essa rapaziada hoje, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer a gestão do meu tempo. Imagina eu, cara, que dava conta de fazer isso tudo. Então, essa foi o início da história com a Multiplan, que realmente foi eu aprendi muito, eu devo muito aos aprendizados, à experiência, o network que gerou lá dentro, e eu trago isso para a minha vida inteira. E trago 2 frases do Pérez, que eu acho assim, eu cito ela todo dia. Primeiro, é que a regra do varejo é que o varejo não tem regra. Às vezes você tem 2 restaurantes, um do lado do outro, um funciona, e um não, o outro não. Por quê? Tem um monte de variáveis. E a outra é a famosa frase dele, que o segredo do sucesso é fazer bem feito. E isso eu trago e exijo na minha empresa, a gente tem essa filosofia lá. E aí, você quer que eu fale agora um pouco da história da empresa? Ou Não, agora a gente pode conversar à vontade. Eu queria só introduzir isso. E aí a gente pode falar um pouco, eu acredito, do mercado varejo em geral, que você hoje pode dizer que é um dos caras que dá aula nisso pelo tempo e pela profundidade. Você mesmo está falando que abriu em 95 a GSP e começou nesse caminho que o varejo passou por a transformação que é até hoje. E como você falou, hoje em dia o pessoal fala tudo do varejo, todo mundo tem o segredo do sucesso do varejo, e eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto em relação a características e algumas coisas. Eu gostaria de ter uma noção. Eu já vi você falar que quando você vai levar alguém para escolher uma marca, alguma coisa, eu acho que você tem algumas soft skills que você acaba falando. Você até mencionou de um livro que você escreveu. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para as pessoas que hoje todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer abrir uma franquia, todo mundo às vezes diz que não quer trabalhar para os outros. Então, eu acho que você tem um pouquinho de conhecimento para dividir com o pessoal sobre isso. A primeira coisa, quando a gente, só complementando aqui o GSP, hoje o GSP é uma empresa full do varejo, a gente procura atender o varejo como um todo. Então, a gente tem lá um braço de shopping, não para concorrer com a Multiplan, claro, mas segundo a Abrace, 65% a 70% do mercado de shopping está na mão dos pequenos. Shoppings do interior, shoppings familiares. Então, a gente tem esse braço para atender. A gente tem um braço de consultoria e novos negócios para desenvolver novos negócios. A gente tem um braço de gestão e governança. A gente tem um braço de expansão. E a gente tem lá um braço que eu considero fundamental, que é educação e capacitação.
A gente não vai a lugar nenhum se não tiver educação e capacitação. Você falou aí, eu dei aula durante 25 anos da minha vida, de shopping center, de franquia, de contratos, sempre tentando ligar o acadêmico com a prática. E aí, ao longo desse tempo, né, e com a experiência que a gente tem, na verdade, eu tenho hoje 2 livros publicados, publiquei o primeiro livro em 2006, franquia, 100% varejo de serviços. Em 2022, eu publiquei esse livro de empreendedorismo no varejo, onde eu trago os soft skills que você está falando, porque o cara, para ser um empresário hoje, ele não tem que saber só do produto dele. Ele tem que saber de inteligência emocional, ele tem que saber de negociação, como falar em público, inteligência emocional, não sei se eu já falei, ele tem que ter vários soft skills para complementar o negócio dele. A gente fez esse livro. Agora, esse ano, a gente escreveu um capítulo do livro da Associação Comercial de Varejo do Rio de Janeiro. O presidente do Conselho de Varejo do Rio, da qual eu sou conselheiro, ele escolheu 18 conselheiros para cada um escrever um capítulo. Eu acabei de escrever também para a Associação Comercial de Varejo de São Paulo, que eu também sou conselheiro. Eu fui convidado para escrever um capítulo também do livro de lá e tive uma participação especial num livro de uma sócia nossa da parte de educação e treinamento. Então, você respondendo a sua pergunta, né, as pessoas às vezes acham que eu quero parar de trabalhar, eu vou virar empreendedor, eu vou virar o Dr. José Isaac Pérez. Só que, além de tudo, o José Isaac Pérez tem estrela e uma capacidade incontestável. Você, para empreender, você tem que ter várias situações. Às vezes eu vejo muitas empresas que trabalham com franquia acelerando, vendendo qualquer coisa para qualquer marca, quer empurrar para um cara. Essa pessoa tem que ver se primeiro ela tem um perfil para ser empreendedor, porque tem pessoas que nasceram para ser funcionários, colaboradores, outros nasceram com esse dom de empreender. Você tem que avaliar o negócio e o que acontece é que as pessoas vão muito na emoção e não na razão. E, às vezes, elas não estão preparadas para fazer um estudo básico, mínimo, para você ver se aquela operação ali vai adiante, vai parar de pé ou não, entendeu? O Clodoaldo e o Antônio tiveram aqui, o Clodoaldo da IES e o Antônio, e a gente bateu um assunto que eu vou perguntar aqui, que é assim, a maioria das pessoas, hoje eu acho que está no meio termo, mas dos anos 2000 para cá, é o que você falou, muita gente queria parar de trabalhar, ou que alguém da família, o filho, não sei o que, não trabalhasse, aí o que o pessoal falava? Pô, vamos dar uma franquia pro cara, a gente pega uma rescisão, faz alguma... tá aqui, franquia, filho, tu vai ter a franquia, tu só olha que vai te dar lá 10, 20, 30 mil por mês. Só que a gente acaba, assim, por um acaso, eu tenho outros negócios além de estar aqui, e aí a gente vai vendo que é o quê? A maioria das pessoas não está preparada para ela abrir um negócio hoje de 500 mil, 1 milhão, qualquer coisa, ou receber um dinheiro, e no minuto seguinte, que nem você falou, acabou de falar da frase do Pérez, que a regra é não ter regra, e aí no mês seguinte, tu tá com caixa e por algum motivo tu não tem mais caixa. Aí o cara fica assim, pô, mas mês que vem não vai entrar o dinheiro? Então, perguntando, eu queria saber um pouco a sua opinião em relação já que você deve ter não sei quantos mil franqueados que passaram por você, a cabeça realmente, como é que veio a diferença desse... Você está no mercado desde 95 para cá, então, assim, querendo ou não, tem umas 3 gerações, no mínimo, aí, de transições tanto de franqueados, empreendedores e pessoas ligadas a negócio, que eu acho que são 3 biotipos diferentes, que nem você falou. E, no geral, a maioria das marcas não tem esse cuidado de analisar ou de ver se está ajustado para essa pessoa ter um negócio. Você esteve aqui com o Clodoaldo. Hoje o Clodoaldo é o presidente da ABF do Rio, da qual eu sou conselheiro dele. E, realmente, o que eu vejo é o seguinte. Por que o mercado de franquia está amadurecendo? Eu vou falar mais do mercado de franquia, tá? Por que o mercado de franquia está amadurecendo mais e está criando mais musculatura? Porque o nosso país não tem emprego.
não é? Então, hoje, o mercado troca um cara de 40 por dois de 20. Então, e também os jovens hoje querem empreender. Eu fiz um trabalho com o IBMEC, lá recente, 72% dos jovens querem empreender. Diferente da minha época, ou de, como você falou, 10, 15, 20 anos atrás, é assim, pô, meu filho não deu para nada, eu vou comprar uma franquia para ele, para ver se esse cara toma rumo na vida. Hoje não. Hoje o jovem quer empreender, está com sangue nos olhos. Só que um cara novo, ao invés de ele montar um negócio dele, ele vai para onde? Ele monta uma franquia. Entendeu? Por quê? Ele tem uma segurança, é um negócio que já foi testado, tem um histórico de sucesso, tem todo um suporte para que ele cresça. E aí, a gente vai para o lado dos 40. O que está acontecendo hoje? O velho está ficando velho cada vez mais tarde, né? Eu tenho 58 anos. O meu paizinho, com 58 anos, eu achava ele um velhinho, com todo o respeito e admiração que eu tenho por ele, tinha por ele, e hoje ele está em outra esfera. E hoje, eu com 58 anos, o meu filho quer roubar meus anéis, pegar meu tênis, andar de carro, meu carro, quer ir para balada comigo. O que eu quero dizer com isso? Treinar comigo, lutar comigo, que na minha casa, eu gostaria de falar depois, na empresa, a gente fala muito de felicidade no trabalho, tem academia, vamos para lá. E aí, o que acontece? O cara de 40, 50, 60, 70 e muitos não quer ficar em casa, ele quer empreender. E, às vezes, um profissional que trabalhou a vida inteira no mercado não tem a experiência de montar um negócio novo. Há uns 5 anos atrás, bem na época da pandemia, um pouquinho antes, eu fui contratado pela Lee Hatch Harrison. É uma das maiores empresas de transição de carreira do mundo. E o que ela faz? O executivo foi desligado de uma empresa, a empresa vai, grandes empresas, Multiplan, trabalhava, não sei se trabalha hoje, com a Lee Hatch Harrison, Shell. Tipo um headhunter de empresa, altos executivos. Aí ela chega e fala, vem cá, você quer continuar no mercado? Eu vou tentar te recolocar, mas não sei se eu vou te conseguir. Ah, não, o cara já tem um patrimônio, já está tranquilo, você quer investir e você ainda não tem um assessor financeiro? Ela pegava, na época, 2 corretoras da XP para trabalhar para os caras. Não, você quer empreender? Quer ir para o novo? Aí ela chamava o Grupo Soares Pereira para a gente fazer esse trabalho de olhar o cara e entender o perfil dele. E aí a gente começou numa linha, os meus assistentes que trabalhavam, de querer vender franquia para esses caras. Tipo, você vai virar franqueado, por exemplo, do nosso presidente aí, do grupo do IES. Mas muitas vezes esse cara não tem perfil de ser franqueado. E aí o que a gente começou? Até porque, teoricamente, vai ter que encostar a barriga no balcão. Não é nem só isso. Ele foi um cara que muitas vezes estava na dianteira do de negócio. Uma marca. Então, quando ele for pegar a franquia que está numa caixa, não que seja ruim, certo, mas está numa caixa, ele estava sentado em nível de diretoria e dono. Exatamente. Então, ele tomava a decisão dele, não tinha que seguir. E quando ele entra na franquia, ele olha assim, vamos fazer essa promoção? Aí o cara da franquia, não tu não pode não. Exato. Então, acaba que devia bater muito em relação a esses pensamentos. Né? Aí, qual foi a solução que a gente encontrou, que eu encontrei lá no grupo? Às vezes esse cara tem uma marca que quer formatar, que quer expandir, que quer virar franquia, mas não tem um capital, às vezes, para contratar uma empresa como a minha para fazer o trabalho. Aí eu comecei a juntar o útil ao agradável, pegar uma marca que tem potencial para ir para o mercado, tem bom produto, tem uma boa entrega, tem uma experiência boa, e pegar um cara desse, um empresário desse, para investir nessa marca. E aí sim a gente conseguiu fazer esse desenho e crescer com um negócio de franquia. Entendeu? Como se fosse um modelo de startup de franquia, né? Exatamente. E, concluindo, hoje a gente vê exatamente uma mudança de pensamento. A franquia, quando formatada e levada a sério pelo seu dono, pelo franqueador, ela tem tudo para crescer. O que eu considero importante? Primeiro, uma boa formatação. Durante muito tempo, eu participei do comitê de fornecedores da ABF Nacional, onde a nossa preocupação lá, eu até escrevi uma cartilha para a ABF,
orientando um cara que quer formatar sua marca, porque o que a gente mais tem aí no mercado são aventureiros que não têm conhecimento, não têm know-how, não têm estrada e quer virar consultor, né? É que nem, sei lá, cabeleireiro tem toda esquina, botequim tem toda esquina e consultor hoje tem toda esquina também. Só que a gente tem que normatizar isso. E a partir desse momento, a gente percebe que, se você faz uma formatação bem feita, se você escolhe o perfil do cara que vai ser teu franqueado, porque não é qualquer pessoa. Se eu não gosto de ficar numa cozinha, eu não posso ser franqueado do Burger King, do McDonald's, do Bob's. Se eu gosto de cabelo, eu vou ser cabeleireiro, entendeu? Então, a gente tem que ter uma boa formatação, a gente tem que ter um bom perfil, a gente tem que fazer uma expansão com sustentabilidade, uma expansão com planejamento e só vender. Eu costumo dizer o seguinte, se der certo, você está preparado? Não adianta aquela marca vender, que está difícil o mercado, mas às vezes acontece, 40 franquias no ano, se ela tem capacidade de entregar 2 lojas. Ela vai quebrar o resto todo. E, além disso, que nenhuma empresa de consultoria faz nesse setor, e a gente faz, é a gestão e governança. O cara quer vender a tua marca. Ele ganhou o dinheiro teu da taxa de franquia, ele não está preocupado se vai dar certo ou não. E já nós temos essa preocupação porque a gente trouxe essa experiência toda no mercado de shopping. Na minha cabeça, franquia é igual a shopping. Foi esse o grande start. Os contratos que eu faço de franquia, eu trouxe do mercado de shopping, a experiência do mercado de shopping com essas discussões. E aí eu comparo o nosso presidente José Isaac Pérez, por exemplo, com o franqueador daquela marca XYZ. Os 10 mil lojistas do Pérez vão ser os franqueados. Se a gente não tiver uma boa gestão, uma boa governança, não roda. Então você concorda, um Barra Shopping, né? O Parque Shopping aqui, o Parque Jacarepaguá, não funciona muito bem? Por quê? Porque tem gestão e governança. Então, por que a gente não levar isso para as franquias? Então, a marca, quando está lá com a gente, na nossa empresa, eu faço uma lavagem cerebral, no bom sentido, para ela entender que uma gestão e governança é fundamental. E muitas pessoas não sabem a diferença de uma gestão para governança. Gestão, modo mais popular, eu costumo dizer que é o apagar um incêndio do dia a dia. O que está acontecendo com o franqueado A, B ou C? Quais os riscos do negócio? E a governança é o planejamento da empresa, é o norte que a gente tem que dar para aquela empresa. Qual é a missão, visão, valores dessa empresa? Qual é o planejamento estratégico que nós vamos fazer para essa empresa? Qual é o planejamento de marketing dessa empresa? O calendário de eventos, o que nós vamos fazer? Então, a governança é o que eu quero da minha empresa daqui a 5, 10, 15 anos. E a gestão é apagar o incêndio, vamos dizer assim, popularmente fazendo. E isso, cara, é importante para o negócio funcionar. Se a gente não fizer dessa maneira, não funciona. Então, aproveitando esse gancho, eu queria pedir a sua visão na mudança do mercado de shopping que tem acontecido nos últimos, vamos botar, 10 anos, o shopping está transformando. Como que você vê essa transformação e a evolução? Porque ele já foi um lugar de muita venda, hoje em dia está passando uma área de experiência, com vários serviços dentro. Como que você vê isso? Você que está dentro desse mercado numa transição muito grande, já mudou muito de quando você começou para os dias de hoje. Pô, você está querendo que eu fale só de 10 anos? Vamos voltar um pouco mais. Não, pode voltar. Mas, não, eu pedi 10 anos porque 10 anos agora, vamos dizer... teve uma grande revolução. Já tem uma revolução. 95 eu não posso falar muito de 95 aqui, mas gostaria de um apanhado. É assim, o que eu vejo é o seguinte, quando eu entrei no mercado, o conceito de shopping era o quê? Era aqueles caixotes fechados que não tinha iluminação, não tinha nada, para deixar o consumidor só com a visão de consumo. O shopping não tinha um stand, né, que foi desenvolvido brilhantemente pelo Zé Roberto, na época que botou esses stands em
né? A criação, né? O famoso merchan. Antigamente você tinha um quiosque ou outro de um café no shopping. Você não tinha essa experiência do que como foi feita e que mudou muito, que na época que começou esse conceito era para ter o stand para você degustar o produto. Pô, tem um carro lá, eu vou sentar, vou sentir o carro. Tem a máquina de lavar, deixa eu ver se essa máquina de lavar encaixa na minha casa. Hoje virou varejo mesmo e eu acho que é positivo. Então, esse conceito de você só explorar o consumidor para consumo veio acabando e veio se degradando. Hoje, eu prezo muito, e trazendo há um tempo atrás, todo mundo falou, os shoppings vão acabar, né? Não vai haver mais shopping center. Cara, isso aí é aquela corrente negativa que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, alguns consultores, no Rio e fora do Rio também, que são contra o mercado de shopping. Eles só aquela visão de o shopping é o vilão e o lojista é o coitadinho. Hoje, todos nós somos empresários, a gente tem que tratar de igual para igual. Eu costumo dizer que você não é obrigado a entrar no shopping center. Você tem que analisar, você tem que ver se o teu negócio se encaixa, o teu produto se encaixa àquele determinado empreendimento. E com a evolução desse mercado, a gente começa a perceber... eu tenho uma das minhas aulas o futuro das lojas físicas pós-pandemia. E eu tenho uma aula de hospitalidade de luxo e de experiência. A gente começa a perceber que o mercado de shopping ele veio para essa corrente. Então, hoje você anda no shopping, você vai num curso de inglês, você faz uma academia, você pode viver, né? São os complexos multiusos. Você vai numa academia, você vai no hospital, você se consulta com o médico, você faz o pé, o cabelo, você vai ao cinema, você lancha, você janta e até consome. Então, a venda ela vai acontecer se a experiência for boa. A nossa empresa, por exemplo, a gente trabalha com a FGV chamou a gente e outras empresas, a Ancar, a Shell, várias empresas, e a gente faz o Project Field da FGV. Os garotos, para se formarem, eles têm que apresentar um trabalho. E esse ano, o meu desafio que eu botei para esses garotos foi o seguinte, do PDV ao PDX. O que é isso? Do ponto de venda ao ponto de experiência. Vocês têm que vamos criar o que a gente pode gerar de experiência para o consumo, para aquele determinado empreendimento. E aí eu venho muito para o mercado de luxo. O luxo não é você ter um carro bonito, não é você ter um big relógio. O luxo hoje é o quê? É a hospitalidade, é a forma como você atende, é a forma como você se dirige à pessoa, é a forma como você faz aquela experiência. Então, hoje, o shopping está fazendo muito isso, esse conceito de você fazer que o consumidor permaneça no teu empreendimento sem perceber que está lá o dia inteiro, por exemplo. Esse conceito é evolutivo e é isso que vai acontecer. Hoje não tem lugar mais. Hoje, o consumidor, e o consumidor moderno principalmente, ele quer saber o storytelling, ele quer saber a verdade. Não adianta você vender ilusão. E aí, se você tem um storytelling, se você tem uma história da tua marca, do teu negócio com propósito, esse consumidor vai se sentir mais à vontade de consumir no seu empreendimento ou na sua franquia, entendeu? Uma outra conversa que a gente também teve ligada a shopping, e a gente bateu muito com outro, tanto o Clodoaldo quanto o Antônio, e aí, como você é presidente das duas, presidente não, conselheiro. membro conselheiro das duas, tanto do Rio quanto de São Paulo. Não, de São Paulo eu não sou mais, hoje eu sou só do Rio. Então, o que acontece? Eu queria pegar um pouco do seu olhar. Eu tive recente agora em São Paulo e vi que, assim, você vai terça-feira num shopping em São Paulo, o shopping está entupido de gente. Você tem vários merchandising diferentes. Parece que, às vezes, São Paulo está evoluindo mais rápido que o Rio de Janeiro. Eu não sei. Aí, quando eu pergunto ao paulista, tudo para o paulista é que a gente tem a praia. Se eu falar qualquer coisa aqui, trabalha mais no Rio... cara, não, mas o carioca tem a praia. Eu falei, cara, a praia não pode ser
tão... Fator impeditivo. Tão impeditivo. Então, na sua visão, como é que você vê essa diferença tanto de shopping quanto de consumo para o mercado de São Paulo? Eu entendo também que São Paulo tem uma grana maior, per capita maior, gira mais dinheiro por causa das indústrias, mas não sei se seria só isso. Então, eu gostaria de um olhar mais profissional. Primeiro, eu quero dizer que eu trabalho mais do que o paulista. No meu escritório lá em São Paulo, às vezes eu chego lá em São Paulo, no meu escritório, às vezes eu pergunto, cadê o fulano de tal? Que a gente tem uma filial em São Paulo, em Alphaville. Cadê o fulano de tal? Ah, ele está em casa por causa do rodízio de carro, vai trabalhar em home office. Cara, eu aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem rodízio de carro, eu estou todo dia na empresa. Teve o G20 aí, 6 dias de feriado, eu trabalhei todos os dias, até mesmo participando do G20. A nossa empresa está participando do G20 para a África do Sul. E aí, eu vou dizer o seguinte, o que acontece é que o mercado de São Paulo é 6 vezes maior do que o Rio de Janeiro, né? As coisas realmente acontecem lá. A economia de lá está diferente do Rio. O Rio, infelizmente, está muito degradado. Eu adoro o Rio, eu defendo o Rio. Esse meu livro de 2022, eu peguei depoimento de várias pessoas e eu abro o livro, todo mundo se apresenta com títulos, né, e pompas. Eu abro meu livro dizendo que eu sou carioca, flamenguista e mangueirense, com depoimento do prefeito, com depoimento do presidente da Mangueira na época e com depoimento do presidente do Flamengo. Eu defendo o Rio de Janeiro, mas, infelizmente, eu participo do Instituto Coalizão Rio, que é um instituto em pró do Rio de Janeiro, em que está o Alexandre Ascioli, está o Medina, está o Calainho, está o governador, está o prefeito, para a gente fazer alguma coisa para fortalecer o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro hoje, a economia está muito fraca, né? Os negócios estão difíceis, a criminalidade, infelizmente, está em sobremaneira, né? A gente está com muito problema disso. Então, a gente entende e a gente vê que, às vezes, algumas empresas não querem investir no Rio em função disso tudo. E aí, o trabalho fica mais complicado no Rio de Janeiro. Eu entendo que o Rio de Janeiro tem tudo para ser uma grande economia, porque o que a gente faz de movimento dentro da empresa, com todo esse Rio degradado, se o Rio melhorar, vai ser um barato. Eu, há 2 anos atrás, 3 anos, a gente fez um manifesto, não um manifesto, a gente fez para o prefeito algumas soluções, algumas sugestões para melhorar a cidade, né? A questão de logística, a questão da própria segurança, a questão de investir em educação e preparar o mercado de trabalho, porque isso vai fortalecer. E, além de tudo, o Rio tem uma vocação muito grande para o turismo. Se a gente explorar o turismo, o Rio de Janeiro vai explodir. Eu vou citar um exemplo aqui do meu amigo, o André Português, que é prefeito de Miguel Pereira. O André Português revolucionou aquela cidade. Aquela cidade não era nada, era uma cidade desconhecida. Todo o trabalho que ele fez naquela cidade, ele modificou. Aí você vai ver, ele colocou lá o tal do Parque dos Dinossauros. Tem aqui até o restaurante ali, ó. Ele colocou a Rua Torta, ele fez um complexo industrial com redução de imposto. Ele está fazendo um centro de convenções que vai ser o 3º maior do estado do Rio de Janeiro. Ele levou para lá o Colline de France, eleito pelo 2º ano o melhor hotel do mundo. Ele fez o hotel, vai lançar o hotel, foi lançado agora, e fez 2 torres. A torre, 14 a 15 mil reais o metro quadrado, preço de Leblon. Foram vendidas todas as unidades no lançamento. Então, o lago lá da cidade, ele está levando grandes restaurantes. Mocelin está indo para lá, aquele leitão português está indo para lá. Ele está levando grandes restaurantes e no meio do lago o Calainho vai fazer shows de iluminação, com uma empresa canadense, shows de iluminação. Então, cara, a cidade, hoje, a taxa de ocupação do turismo é mais de 99%. Você hoje, se quiser passear no trenzinho da cidade, né, o trem Maria Fumaça, você vai comprar ingressos para daqui a 1 ano e meio, porque durante 1 ano e meio você não consegue comprar. Tudo em função de quê? Explorando o turismo. Porra, você concorda que o Rio de Janeiro
com as praias que tem, com o nosso samba, com o Cristo Redentor, com Pão de Açúcar, com todas essas coisas, a gente tem que explorar, porque aí a gente vai rodar essa economia do Rio de Janeiro, na minha modesta opinião. Não, eu concordo. Todo mundo que a gente traz aqui, a gente dá alguns exemplos que nem você está falando. Você coloca para vender. Você teve aquele caso agora recente do último terreno do Leblon, que os chineses, que eu não lembro se foi a Montac, uma nova construtora que tem aí, pegou, colocou para vender, o metro quadrado um valor absurdo, e vendeu em menos de 24 horas. Então, assim, isso às vezes que eu fico me perguntando, o dinheiro tem dinheiro aqui, mas a gente vê que as áreas, você vê, o Rock in Rio fez um movimento gigantesco aqui, você vê os eventos que tem gera grandes... para a economia. O carnaval gera 5, 6 bilhões de reais para a economia todo ano. E então, mal explorado. Por isso que às vezes eu me pergunto, a gente tem aqui o Barra Shopping, um dos maiores shoppings que tem, com volume grande, o Village Mall, que foi um shopping, muitos anos de São Paulo teve Daslu e tal, e aqui tentando, e aí o Isaac pegou e fez a construção do Village, que é um shopping diferenciado. Então, assim, aí às vezes me dá aquele meio nervoso de você vai para São Paulo, e eu costumo falar isso, que 10 dias em São Paulo parece que 3 meses aqui no Rio. Mesmo a gente se virando, que você falou, tendo diferença, estamos agora trazendo... o pessoal vai abrir de novo uma pista para GP aqui, e todas essas coisas que o Rio tem. Então, acabo que, nessa visão, eu às vezes fico meio assim em relação à nossa evolução. Mas vamos lá. Aproveitando o carioca, flamenguista e mangueirense, uma pergunta que eu gostaria de fazer é: você, como um diretor, uma pessoa num cargo muito alto, que tem muita responsabilidade, tem muita reunião, muito tudo, e dei uma olhadinha aqui, carioca, flamenguista, mangueirense, faixa preta de judô, entre outros. Queria saber como que a rotina hoje do esporte ela está incluída na sua vida, e fazer um parêntese junto com os jovens de hoje, falar que não tem tempo para esporte, não tem tempo para as outras coisas. Eu queria que tu fizesse um... Eu digo o seguinte, para a gente viver bem, para a gente poder ter tranquilidade, a gente hoje tem que trabalhar mente, corpo e espírito. Se a gente não estiver equilibrado, a gente não vai dar o melhor de nós. E aí, eu vou dizer o seguinte, o que é isso? Trabalhar a mente nossa é o que executa o dia a dia, né? Hoje eu tenho que fazer uma gravação aqui no podcast. Eu tenho que agora sair da empresa para fazer uma reunião. À noite hoje eu vou fazer o meu treino. A mente começa a direcionar o que a gente tem que fazer. O corpo é quem realiza. Eu digo que a mente seria os gerentes de uma empresa, é o tático. O corpo é o operacional, é a equipe da empresa. O corpo é que vai executar o que a tua mente manda. Agora, se a gente não tiver com o espírito positivo, esquece. Porque o nosso espírito, o que é? A gente tem os boicotadores da nossa mente, né? Às vezes você fica triste, com depressão, insatisfeito, ou você está alegre, você está com um pensamento positivo, você está realizador, você está amando. Então, se a gente não trabalhar a nossa mente, esquece. Hoje a gente vê que grandes executivos são treinados e preparados, por exemplo, o Rickson Gracie, que é da família Gracie, ele tem 2 livros, né? O livro que é Respire. A gente nunca fala de respiração. A gente pode ficar sem comer 1 dia, 2 dias que não vai morrer. A gente pode ficar sem beber 2 dias, 3 dias que não vai morrer. Agora, se a gente parar de respirar 5 minutos, 10 minutos, a gente morre. A respiração é tudo. Na arte marcial, nos negócios. Você está numa reunião, começa a ficar nervoso, respira. E quando você está meditando ou está nesse estado, se você está com alguma preocupação, alguma insatisfação, algum medo, você respira, que você vai evoluir. Então, para a gente estar de bem com a vida, para a gente poder realizar os nossos negócios, a gente tem que estar bem no todo. E aí
temos que arrumar horário para fazer um treino, andar, caminhar, lutar. Cada um tem o seu esporte. Desestressar. Desestressar, porque é descompressão. É onde, quando eu vou para o tatame, lá na nossa empresa, a gente tem uma academia, tem um dojo lá que a gente faz os treinos. Quando eu vou lá para dentro, eu faço o famoso Odo. No japonês é esvaziar a cabeça. Ali eu estou concentrado em tentar melhorar. Eu tenho uma frase minha que eu faço nas minhas boas-vindas, que é: você nunca chegará à excelência plena, mas a cada dia de treino você está mais próximo dela. O que eu quero dizer com isso? No trabalho, a gente nunca... O cara que chega lá, a minha empresa está pronta, está preparada, joga uma pá de cal em terra, que a concorrência vai atropelar esse cara. A cada dia que eu chego na minha empresa, eu quero mudar tudo. Eu quero inovar, eu quero fazer diferente. Por quê? Eu estou aumentando o sarrafo. Isso serve para uma academia, para uma luta, para um octógono, para o jogador de futebol, para o empresário. A gente tem que trabalhar e evoluir a cada dia. Então, eu considero que se a gente não estiver trabalhando mente, corpo e espírito, esquece que não vai funcionar. Uma outra dúvida minha é: você está um tempo mexendo com as franquias, você poderia citar alguns cases seu aí de franquia, de marcas renomadas que você já trabalhou? Caramba. Não, só algumas, porque eu sei que a lista é muito grande, não precisa... Ao longo desse tempo, a gente já entregou mais de 2.500 projetos. Entregar 2.500 projetos, às vezes é formatar a franquia, às vezes é dar uma consultoria e por aí vai. A gente pode começar, tipo, Hard Rock Café, quando veio para o Brasil. Nós é que nacionalizamos toda a rede. Planet Hollywood, quando estava vindo para o Brasil, nós é que fizemos. Algumas marcas cariocas para ser mais, para o pessoal conhecer mais. Balada Mix, né, que fez grande sucesso, nós é que fizemos todo o trabalho. Hoje em dia, vou trazer as mais recentes. Silva Gym, que é uma academia hoje que está despontando como uma das academias queridinhas da galera mais jovem. Realmente, eles estão tirando onda com relação a esse segmento. A Life Fit, que é outra academia que a gente inaugurou agora no Downtown, 3.000 metros quadrados de academia. E por aí vai. Walter Cabeleireiro. Cara, se eu começar a falar aqui, eu vou deixar... Esqueci alguns. Agora, todos esses eu fiz, eu tenho contrato e você pode perguntar ao dono se realmente teve algum envolvimento comigo. Porque tem muita gente aí que se vende dizendo que faz tudo e que representou aquelas marcas e que não tem a menor capacidade esse é aquele disso. famoso consultor fantasma. Consultor fantasma. É por aí mesmo. Tem alguns. Uma outra pergunta é: vivenciando esse mundo de franquia e tal, você tem alguns cases assim engraçados ou situações diferentes que você viveu nesse meio? Você poderia falar para o pessoal assim? Cara, o meu livro de 2006, eu escrevi, tem um capítulo dele que eu botei 4 cases de insucesso. Porque todo mundo só quer falar de sucesso, né? A gente pega o Instagram hoje, todo mundo é feliz, é rico, é maravilhoso e está apaixonado e é a melhor vida do mundo. Então, as pessoas só querem falar de sucesso. Mas a gente aprende nos erros. E aí, nesse livro, eu trouxe exemplo de 4 marcas que franquia é detalhe, como tudo. Se você pecar naquilo, você pode acabar com um grande projeto. Então, a gente tem várias situações, mas eu digo que o principal é que o franqueador ele tem que encarar a postura de franqueador e o franqueado também. Se a gente faz isso, a gente acaba tendo situações tranquilas. Agora, tem vários exemplos da intervenção numa situação. Eu trabalhava para uma marca há um tempo atrás que tinha uma loja com os franqueados eram 2 lutadores de jiu-jitsu. E aí eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, um cara lá, a dona da marca uma vez liga para a gente: poxa, vocês têm que ir lá na loja, eles estão saindo na porrada no meio do shopping, vocês têm que ir para lá. Aí esse cara que não tem experiência nenhuma, desligou o telefone e levantou: vamos para o shopping, André. Eu falei: o que está acontecendo? Os franqueados estão saindo na porrada. Eu olhei para ele, falei: tem certeza que você está falando isso para mim? Eu não sou polícia, eu não sou segurança,
Os caras são muito mais fortes do que eu. Se eu chegar lá, eu vou tomar uma surra. Deixa os caras se estapearem, depois a gente toma as providências cabíveis. Situações. Às vezes o franqueador não sabe o limite da relação franqueador-franqueado. Eu tive uma época atrás, até esqueci de citar essa marca, não vou citar agora, porque senão vou denunciar. Uma grande marca, era uma mulher da alta sociedade do Rio de Janeiro, e aí os franqueados primeiro ficavam desesperados com ela. Por quê? Toda a verba do fundo de promoção, que na verdade, quando a gente tem uma verba de fundo de promoção, é para gerar fluxo para a loja, é para posicionar a marca. Ela usava para ela sair nas mídias. Então, ela era na Caras, na televisão. Eles ficavam, André, eu estou pagando fundo de promoção para essa mulher ficar saindo nas mídias. Aí o cara inaugurava uma loja, ela entrava dentro da loja do cara, às vezes, esse quadro eu não gostei. Arrancava o quadro da parede e saía com o quadro. Eu falava, fulana, pelo amor de Deus, não faz isso. Aquilo ali, aquele ambiente é dele, é propriedade dele, é um CNPJ dele. Se você não concorda, vamos tomar algumas atitudes depois. A gente não pode ter esse tipo de situação, entendeu? E por aí vai, tem N fatores. Pessoas que, muitas vezes, a gente faz test drive numa operação. Antes de começar, o cara, antes de ser franqueado, eu coloco ele para fazer um test drive. A gente trabalhava, uma época, para uma marca de alimentação. Aí chegou uma moça bonita, as unhas feitas, né? Brinco, colorido, cheirosa, maquiada, para fazer o test drive numa loja de fast food. Para ir para entrar na cozinha. Aí a gente começou assim, filha, primeiro você tem que prender esse teu cabelo e botar a touquinha. Agora tira os brincos. Com essa unha, você não pode manipular a comida. Cara, não deu meia hora, ela falou, eu tenho um compromisso, eu tenho que sair aqui, eu não posso continuar no test drive. Pelo amor de Deus. E por aí vai, tem muita coisa aí nessa uma outra pergunta relacionada ao mercado de franquia seria hoje, como é que está... a gente viu alguns movimentos nos últimos anos de franquias com valores altos e hoje a gente está vendo uma transformação muito grande de franquias com valores menores, para, que nem você falou, acessar o pessoal que está iniciando esse mercado de empreendedorismo. E como você vê isso? E se você tivesse pessoas que estejam querendo entrar no mercado hoje, qual seria uma indicação sua? Ou como começaria nisso aí? Eu digo que tem mercado para tudo. Tem mercado para micro franquia, como a gente tem mercado para grandes investimentos. Essa Silva Gin que eu citei, a gente terminou a formatação dela, eu acho que tem 5 meses, 4 meses. Cara, ele já conseguiu expandir, comercializar 6 franquias. Isso é um investimento alto, um sucesso. Entendeu? Por quê? Porque é um produto legal, ele se planejou, ele está fazendo um trabalho bem feito, ele está fazendo um posicionamento de marca maravilhoso. Então, eu diria que não é pelo valor. A gente lá na empresa, a gente trabalha muito com pesquisa. Eu trabalho sempre com o WGSN. Na minha opinião, é o maior site de tendências do mundo. Se a gente for olhar hoje a tendência, qual é a tendência de crescimento do mercado como um todo, vai apontar o quê? Tudo ligado ao mercado LGBTQIA+, porque está crescendo absurdamente. Então, você tem você tem cabeleireiro gay, você tem loja de maquiagem, enfim, tem uma série de infinidade de coisas. Tudo ligado ao mercado pet. Né? Hoje, todo mundo tem um pet. Então, o mercado pet está crescendo absurdamente. Nesse momento, nós estamos formatando lá na casa 3 franquias de pet. Aí a gente vai para tudo ligado ao quê? Culto ao corpo, beleza, saúde, wellness, saudabilidade e por aí vai. Então, o que eu quero dizer? Se eu vou montar um negócio, eu tenho que pesquisar qual é a tendência de crescimento daquele segmento que eu vou entrar. Entendeu? E aí, a questão de valores, a gente vai ter que avaliar de acordo com as condições que aquela pessoa está disposta ou tem capacidade de investir para montar aquele negócio. Agora, pelo amor de Deus, não se deixe iludir de eu tenho metade do dinheiro para comprar uma franquia, o resto eu vou pegar no banco. Não façam isso. Não façam isso. A regra do varejo é que o varejo não tem regra.
Já dizia o José Isaac Pérez. Aí, se a gente vai inaugurar uma loja, dependendo daquela venda, para começar a realizar o negócio, é muita energia naquele negócio, é muita tensão. Então, a gente tem que, quando vai montar um negócio, tem que ter, no mínimo, um capital de giro para dar uma equilibrada de acordo com o estudo de viabilidade financeira de quem tiver dado a consultoria ou a marca para aquele determinado negócio. Uma outra visão é que a gente normalmente a gente está 10 anos atrasado para os Estados Unidos e outras coisas. Como é que você faz o paralelo entre o mercado de varejo americano, tem muita coisa fechando, mudando, e o nosso mercado evoluindo para cá? Como que você acha que ele vai receber essa próxima evolução que o mercado americano teve? O mercado americano é gigante, principalmente no varejo, né? E realmente a gente pega muita experiência, traz muita coisa de lá. Tem a NRF, National Retail Federation, que é todo ano a maior feira de varejo do mundo, há mais de 100 anos, em janeiro. A gente tem a NRA, que é a feira, né, do setor de franquia, que é em fevereiro. Então, o que acontece? O mercado de lá acaba sendo exemplo e a gente começa a praticar muitas coisas que acontecem por lá. Agora, a gente não pode deixar de esquecer que a China está chegando aí com tudo. E a China, não é? Muitas pessoas têm a ideia que produto da China é vagabundo. Não. A China hoje tem do produto vagabundo ao mais alto nível. Essa semana, na empresa, eu recebi 2 grupos chineses e os caras têm produtos espetaculares e estão trazendo para cá. Um deles ele faz do segmento de maquiagem, que ele está trazendo várias marcas chinesas e que estão explodindo. Então, a gente tem que ficar muito antenado, sim, com os Estados Unidos como referência, mas olhando a China, o que está vindo por aí, porque realmente, cara, os caras são pesados nisso. Hoje, o mercado chinês ele influencia um pouco o nosso varejo, você acredita? Com certeza. E quantos % você diria que ele porque para ele estar influenciando, ele está diminuindo um pouco o mercado americano, que sempre foi um que ditou o nosso mercado aqui em geral. Você acha que esse crescimento, como está vindo esse crescimento, e se você acha que o chinês pode passar o americano nessa influência no Brasil? Eu acho que vai passar, sim. Não sei em quanto tempo, é fato, porque eles estão invadindo aí o mundo, a verdade é essa. É óbvio que a gente tem que respeitar e ficar atento a isso. Agora, o que acontece é que a gente tem que estar, cara, cada vez mais preparados para o que está acontecendo, essa revolução industrial do varejo. E o varejo é interessante porque hoje tem um movimento muito forte e que a gente está fazendo, é que muitas indústrias já viram que, além de trabalhar a indústria, elas têm que trabalhar o varejo. Então, a gente tem feito muitos trabalhos transformando a indústria para o varejo. Né? Uma Granado da vida, que era só indústria, virou varejo e por aí vai. Então, isso é um movimento forte. E as marcas estrangeiras que vêm para cá, realmente, muitas vêm muito preparadas para entrar aqui. E o Brasil, apesar de tudo, é um país que todo mundo tem interesse de estar investindo, por incrível que pareça. Se a gente tivesse uma situação um pouco melhor, cara, o Brasil estaria explodindo de realizações, entendeu? Apesar de todas as crises e todas essas coisas, a gente é resiliente, isso já provamos. Eu diria que a gente é antifrágil. Resiliente é aquele que apanha e volta. O antifrágil apanha, volta e vai crescendo. A gente é mais ou menos isso, porque muitas pessoas eu vejo, está em crise, eu não vou fazer um contrato, eu não vou assinar isso, eu não vou empreender enquanto não acabar a crise. Tem uns 20 anos que não vai empreender, né? Eu entrei no mercado em 1990. Eu vejo o país em crise, é plano cruzado, é plano Collor, é plano disso, daquilo. Eu nunca vivi esse país em mar de almirante. Eu sempre encarei encarei as crises com atitude para resolver.
porque eu não posso ficar parado esperando a crise acabar, senão eu sou engolido, cara. Uma outra evolução no mercado, e que os chineses até, a gente aqui com alguns exemplos de marcas de carro e tal, tem visto, e a gente ensaiou algumas coisas, não está igual o chinês ainda, que é o live commerce, e essa venda que o chinês às vezes faz muito dentro de shopping. Como que você vê isso na evolução do nosso mercado de varejo, das marcas? Como que você vê, hoje as marcas estão querendo trabalhar mais esse lado, tanto as lojas de shopping, levar os influencers, levar essa experiência de live, de mostrar produto? Hoje é o tal do omnichannel, né? A gente tem que estar... o digital com o físico, e essa questão dos influenciadores, eu acho que é muito positivo. Eu ontem tive uma reunião com 2 artistas que eles querem montar um pool lá comigo de artistas para influenciar e para representar algumas marcas. Eu acho que isso é muito importante. Mas, acima disso, hoje, a marca tem que se preocupar em fazer com que o seu embaixador seja o seu cliente. O seu cliente é que tem que vender a sua marca. Então, se ele tiver uma boa experiência no teu negócio, ele vai ser o melhor embaixador, ele vai gerar a melhor indicação do seu business. A gente, de vez em quando, pega alguns depoimentos de clientes lá da empresa, principalmente quando a gente termina uma formatação de franquia, e semana passada a gente recebeu um depoimento lá espetacular. Então, eu acho que quando a gente recebe, e a gente recebe muito, graças a Deus, e quando a gente recebe esse cliente, eu sei que esse cara, ele está se tornando um amigo, ele está indicando, e esse cara não pode sair da minha casa, esse cara tem que estar trabalhando lá comigo. Então, a gente tem que criar alternativas para poder estar com o seu negócio sempre girando. Quando eu falo que a nossa empresa lá atende o full, é para não deixar aquele cliente sair da casa. E aí você quer ver um exemplo? O que eu lancei lá esse ano, eu formato uma marca, vai passando o tempo, essa marca fica desatualizada, né? A legislação muda, a gente criou um novo manual, lá a gente tem manual trazendo a experiência de shopping, de mídias sociais, de perdas no varejo, de gestão de crise, aí a gente lançou esse ano manual de assédio sexual e moral, aí agora a gente lançou o manual de gestão, de experiência com o mercado de luxo. Então, isso vai evoluindo. E aí o cara que me contratou, às vezes, há 2 anos atrás, ele não tem esse material porque a gente evoluiu. Aí outro dia desse eu estava olhando para o meu celular, aí apareceu, o iOS vai ser atualizado na data tal. O que eu resolvi na empresa? Eu sou meio abusado, eu sou pequenininho, mas abusado. Eu falei, nós vamos virar a Apple da consultoria. Se você é cliente meu, eu vou revisar, você anualmente vai receber toda a atualização do que a gente está fazendo no mercado de franquia. Ninguém faz isso, por quê? Eu criei um manual novo, você criou ou não? Copiou de mim, muitas pessoas. Então, sim, eu tenho esse manual aqui, eu vou te vender. Não, eu não vou vender, eu vou ceder para ele, eu vou dar para ele, porque ele é um cliente meu. Aí sabe o que acontece? Esse cliente, ele viu que eu me preocupo com ele, eu não quero só pegar o dinheiro dele. Aí esse cliente me contrata para minha área para o meu escritório criativo, contrata o meu escritório jurídico, contrata a nossa capacitação e treinamento e por aí vai. Então, concluindo, que eu falei aí, confundi a pergunta toda, mas a experiência, você usar, sim, os influenciadores, os artistas, mas, acima de tudo, os seus clientes. Porque um cliente que eu venho oferecer um negócio desse, eu acho que ele vai estar muito satisfeito com a gente e ele vai estar fazendo um trabalho comercial nosso melhor do que muitos comerciais que tem por aí, né? Não, respondeu sim, e eu vou até puxar a gente está quase nos finalmente aqui, passou muito rápido, mas eu vou fazer uma pergunta e aí a gente faz algumas considerações finais. Acabei perguntando isso porque ontem eu estive no Barra Shopping e eu já tinha estado em São Paulo e tinha visto um movimento que está muito grande, baseado nessa pergunta, seria o WePink da Virgínia, que está estourado e ela está fazendo um movimento inverso. Ela está vindo da internet
para fazer o movimento em cima do Merchant Shop. E ontem eu estava no Barra Shop cheio, como é essa época do ano. Cara, eu tô passando em várias lojas, tô vendo alguns movimentos, mas, pô, tô ali, quase ali na C&A. Quando eu vou passar na WePing dali, cara, tem gente nova, velha, gordo, magro, tudo. Então, quando a pergunta foi no sentido de a evolução, porque você pegou, e que nem você falou da atualização, você acaba vendo algumas marcas que têm essa dificuldade de ter uma atualização, de querer ir. Pô, eu vou ter que montar quiosque. Eu vou ter que... Não, meu negócio é só loja de 10 mil metros. Então, isso você deve passar um pouco. Mais como está sendo essa transformação dentro das empresas que você mexe na franquia e como isso acaba sendo absorvido pelo mercado. Porque ele acaba... o mercado que decide, não é o cliente, que nem você falou. Se eu não quero fazer, o cara para de comprar na tua loja e vai comprando na outra. Como que você vê isso, principalmente com pessoas como Virgínia, Zé Felipe e essa galera toda, que nem você deu exemplo de 2 artistas que estão querendo trazer esse... Montar um pool. Cara, eu vou um pouco além disso, porque as marcas hoje que não se preocuparem com essas 3 letrinhas, esquece que não vão ter perenidade. ESG, práticas ambientais, sociais e de governança. Hoje, o consumidor... Não é eu que vou querer botar isso na minha empresa para falar que eu tenho, né? É o greenwashing que falam que é uma venda falsa. Não. É porque o consumidor de hoje ele vai exigir de você, sim, as suas práticas ambientais, as suas práticas sociais e de governança. Se a gente não tiver isso muito bem embasado, a gente não vai crescer. Então, eu vejo que o grande diferencial hoje do mercado e o que a gente vai, com toda essa inteligência artificial, essa loucura aí toda que está acontecendo, essa revolução. Semana passada eu fui convidado por uma empresa, uma cidade virtual, para eu montar um shopping virtual dentro dessa cidade. Olha só que coisa doida, né? Então, nós vamos montar o primeiro shopping virtual dentro dessa cidade. E aí, cara, além disso tudo, hoje, a humanização do cliente é fundamental. Então, quando eu digo da experiência, quando eu digo do ISG, a gente tem que se preocupar de ter uma relação ética, de transparência, de lealdade. São os princípios da arte marcial, do código de bastidor, que a gente não precisava nem falar para as pessoas que você tem que ter ética, tem que ter lealdade, tem que ter honra, tem que ter humildade, mas as pessoas não têm. Hoje, o consumidor, ele quer uma história real, ele quer sentir que a tua empresa está preocupada com o meio ambiente, com o que vai acontecer por aí. A gente participou do G20, teve lá almoçando com a gente a secretária econômica da Embaixada da África do Sul. Eu convidei ela para um almoço, porque o G20 ano que vem vai ser na África do Sul. E a grande discussão nesse almoço foi exatamente como a gente vai encarar esse mercado a partir do momento que a gente tem que humanizar as relações. Se não houver a humanização da relação, esquece que aí essa marca não vai ter muita perenidade, entendeu? Entendi. Estamos chegando aqui no final. Eu queria que você deixasse... Que desafio, hein, cara? Não, mas eu fiquei todo nervoso aqui, cara. Nervoso? Preocupado, porra. Brincadeira, fiquei cheio de vergonha. Ó. Tudo bem? Beleza? Ai, meu Deus do céu. Já estou te reconhecendo direto aqui, ó, na caixa de vidro. Toda hora vem alguém. Hora. Exatamente. Queria que você deixasse uma mensagem para o mercado de varejo e para quem está... Para o público novo aí que quer entrar, quer ser um empreendedor, quer ter uma marca, ou quer montar uma franquia ou algo desse mercado. Eu diria o seguinte, antigamente o varejo era muito amador. Não é que, não sei, você montava uma coisa muito na confiança de dar certo. Hoje, cada vez mais, o varejo está se profissionalizando. Então, para a gente entrar num negócio, a gente tem que profissionalizar o varejo. A gente tem que profissionalizar quem quer entrar. Entrar só porque eu acho que vai dar certo, a probabilidade do risco acontecer é muito grande. Então, quanto mais
preparado, planejado, né, você tiver, a sua chance de diminuir o risco é maior, porque risco vai existir em tudo. Então, eu diria que, apesar de essa loucura toda que é o varejo, é extremamente desafiador. Eu entrei nesse segmento em 90 e isso é uma cachaça. Eu sou viciado nessa cachaça desde 1990. É difícil, a gente tem que ser assim, resiliente, antifrágil, é uma luta diária, é matar mais do que um dragão por dia, mas se você fizer com esse planejamento, com essa tranquilidade, com essa vontade de fazer o teu negócio acontecer em benefício dos outros, tem tudo para dar certo, entendeu? Eu gostaria de agradecer a presença. A gente vai acabar fazendo outros programas, porque acabou sendo bem curto para a história que você tem. E agradeço mais uma vez por ter dividido conhecimento aqui com o nosso público e com todo mundo em geral. Cássio, muito obrigado. Me sinto... tenho muito orgulho, né, de você ter me convidado. Estou à disposição. A gente trabalha muito em pró do varejo. Então, onde a gente puder falar, onde a gente puder dar uma dica, uma orientação e aprender, né? Porque a gente está aprendendo todo dia. O faixa preta, chegou na faixa preta. Até então, a gente estava treinando. Da faixa preta em diante é que a gente aprende. Então, eu considero aqui a gente um faixa preta que estamos começando a aprender o varejo. E cada dia ele se revoluciona, ele muda, e se a gente não acompanhar, esquece que a gente não vai estar aqui nos próximos anos. Se Deus quiser, eu quero estar fazendo parte dessa história aí. Obrigado. Pessoal, até mais. Vamos trazer um programa ligado a varejo aqui em breve. Em breve, novas pessoas, novas conversas. E agradeço por vocês estarem acompanhando. Até mais. Valeu.